Fala pessoal, hoje é 30 de janeiro, hoje é o dia do quadrinho nacional. Eu acho que alguns de vocês, em algum momento na infância, na pré-adolescência ou na adolescência, leram quadrinho. O pai de vocês provavelmente também passou por isso, deve ler quadrinho, alguns, e avós, quem sabe. Eu, por exemplo, eu não tive influência de quadrinhos, por exemplo, de meu pai e da minha mãe, mas eu tive influência de quadrinhos de amigos que liam muito. Aliás, eu quando aprendi a ler, quer dizer, eu desenvolvi a minha leitura lendo, por exemplo, Ziraldo e o Maurício de Souza, né? A Turma da Mônica. Já os meus filhos aqui, o Tiago e o Saulo, eles gostam de quadrinhos, claro, a gente conversando muito disso aí, exatamente porque eles viram muito quadrinho em casa e eu, a mãe deles, também lendo quadrinho. Tiago, o que é que você acha disso aí? É verdade? Ou é mentira que tu me falaste? Não, de fato. Eu como a maioria dos brasileiros, fui alfabetizado basicamente com Turma da Mônica. Vi em casa muito Turma da Mônica, muito quadrinhos da Disney, mas especialmente Turma da Mônica. Foi aí que eu fui introduzido ao quadrinho nacional. E depois disso, quando eu tinha lá para meus 15, 16 anos, meu pai me apresentou a Mad, que apesar de ser uma publicação internacional, a versão brasileira tinha muito quadrinista nacional. Daí eu conheci Angeli, daí eu conheci Alan Sieber, que é da nova geração de quadrinistas que fazem tira, né? Mas já é um quadrinho mais político, né? Sim, é bem mais sujo, bem mais pesado, isso aí, né? Isso aí. E mas depois é quadrinho disso, brasileiro. É quadrinho nacional. Depois disso, eu procurando em sebo por outras Mad, né? Porque Mad é uma revista que tinha mais de 30 anos de publicação. Eu achei o Piratas do Rio Tietê e o Chiclete com Banana. Muito bons. Chiclete Banana, que foi aí o epicentro dessa galera, né? Do Angeli, do Glauco, da Laerte, né? Que agora é a Laerte. Legal. Então essa galera toda eu conheci a partir com basicamente Turma da Mônica e depois o Saulo, por exemplo, embora tenha 13 anos, fez agora 13 anos, e ele não lê apenas quadrinho brasileiro Turma da Mônica, que é o concurso, quer dizer, é o maior quadrinho que existe, é o quadrinho da Turma da Mônica. Embora seja muito conhecido no Brasil, mas também ele é muito conhecido no exterior, né? Então o Saulo, ele não lê só Turma da Mônica, ele também lê quadrinistas brasileiros, né, Saulo? Eu comecei como o Thiago lendo quadrinhos da Turma da Mônica, mas depois de um tempo eu comecei a ler outros brasileiros, como o Day Tripper, do Fábio Moon e Gabriel Bar, Gêmeos, e o Thiago Spiked, o Requiem, do Thiago Spiked. Por acaso tem um excelente curso de desenho, né? Mas aí, esses quadrinhos, o que é que ele envolve? É humor? É crítica política? É crítica social? Ou ele envolve tudo esse quadrinho, Thiago? Ajuda o Saulo aí. Uma história criativa, né? O Day Tripper, ele conta a história basicamente uma história paternal. A história de a difícil relação de um filho com o pai. Ah, legal. E o Thiago... Mas isso aí, Saulo, não tem a ver com a realidade, né? A relação dele comigo é muito boa. Talvez. Não, e o Thiago, já o Thiago Spiked eu não conheço, sinceramente. O Thiago Spiked, quem conhece já é o Saulo. Mas fala alguma coisa aí, Saulo, dessa obra aí. É uma aventura que ele criou como roteirista e também desenhista. Um quadrinho que ele criou junto com alguns outros desenhistas do grupo dele, que é um quadrinho sobre aventura e pecados. Pecados e vida após a morte. É um quadrinho muito bom. Requiem. Requiem, né? Requiem quer dizer... Requiem. O Requiem é uma música que se faz para uma morte, né? Legal. Também, acho que o Saulo esqueci de falar, mas a gente lê muito o CLMSP do Maurício de Souza. Porque depois de um tempo, o Maurício de Souza, ele ficou... O Maurício de Souza, como o senhor falou, é o concurso, né? Ele é o maior do Brasil. E ele queria devolver isso pro Brasil. Como é que ele fez? Ele criou esse selo de, entre aspas, não é quadrinho independente, mas ele criou esse selo onde ele chama outros quadrinistas nacionais, que são excelentes, e dá chance para eles dar um personagem. Olha, foi lá com a Bianca Pinheiro. Faz uma história com a Mônica aí. Faz uma história em que a Mônica não consiga usar a força dela. É uma graphic novel, né? É uma graphic novel, cada volume é uma graphic novel. Tem o do Danilo Beirute, que ele pega o astronauta e faz uma ficção científica em cima daquilo. Ele pega o Gustavo Duarte e faz uma outra história com... Então ele pega vários nomes do quadrinho nacional, que talvez não seja tão conhecido do grande público, mas são nomes reconhecíveis para quem acompanha quadrinho nacional e introduz para o grande público. O Saulo já leu essas graphic novel? Tu gosta, Saulo? Sim, principalmente da Bianca Pinheiro.
Foi agora lançado um filme, né, do Maurício de Souza. Sim, que é baseado numa dessas gráficas novas. do Laços de Amizade, né? Laços. São dos irmãos, do Vitor Cafag e da Lu Cafag. Ah, legal. Que por acaso, atualmente, o meu quadrinho nacional predileto é do Vitor Cafag, que é o Valente. Porque assim, o Maurício de Souza, a gente fala muito nele porque não tem ele, né? Tinha o Ziraldo, né? Aliás, o primeiro gibi, o primeiro quadrinho que ele que era estritamente brasileiro, né? Porque lá na década de 60 tinha muito... a Disney invadiu o Brasil através da editora Abril. Da Abril. Mas o que aconteceu? Que perdeu um tempo desse, né? Isso, Mas o primeiro quadrinho que era essencialmente brasileiro, que era a Turma do Pererê, foi feita pelo Ziraldo, né? E a novidade é que era um quadrinho em cores. E vendia muito, né? Então, em algum momento da história aí, o Ziraldo, ele sai de cena e aí entra em cena quem? O Maurício de Souza, hoje com publicações, né? Além da revista tradicional que ele tem, da Turma da Mônica, Cebolinha, ele lançou também mangá, né? A Turma da Mônica Jovem. Na verdade, assim, a Turma da Mônica Jovem, ele é o meio termo. Ele é o meio termo entre o quadrinho nacional e entre o mangá. O que ele lançou mangá, atualmente ele lançou Geração 12, que esse é 100% mangá. Ele se baseia nos Mahou Shoujo, que são histórias tipo Sailor Moon, tipo Guerreiras Mágicas de Rei Art, que são meninas, são pessoas que se transformam em guerreiros. Porque embora o Ziraldo seja um cara altamente premiado, né? Mas o Maurício de Souza também é um cara que ele é conhecido no mundo todo. Por exemplo, ele conheceu o Stan Lee, ele conheceu o Osamu Tezuka, o pai do mangá. Amigos pessoais. O Will Eisner, que ele fez um desenho pra ele até. Um desenho com o Spirit da Mônica, né? Muito legal. Olha, e aqui, por exemplo, para quem quer se aprofundar na história do quadrinho nacional, claro que eu vou deixar os meninos falarem o que eles quiserem, mas nós temos aqui, olha, uma autobiografia do Maurício de Souza. Aqui você tem basicamente a história da história em quadrinho. Nós temos aqui o almanaque do Ziraldo, né? Também para quem quer se aprofundar na história do quadrinho brasileiro. E para quem é professor, nós temos aqui um livro do Paulo Ramos, que é como se utilizar tiras, que são pequenos quadrinhos, né? Na educação, já que quadrinho, tiras, que são pequenas histórias, a criançada toda gosta, entendeu? Então são esses livros aqui, olha. Tiras no ensino, o almanaque do Ziraldo, e aqui nós temos a autobiografia do Maurício de Souza. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês têm alguma indicação de outros autores? Eu posso falar obviamente, né? Tem aquela galera que tá no topo agora, que são gêmeos, né? Fábio Moon e Gabriel Bá, que eles já ganharam 3 prêmios Eisner, né? Vem colecionando prêmios, né? Se não me engano, eles ganharam o Angoulême também, que é um dos maiores prêmios europeus, né? Que é o francês. Tem o Marcelo Quintanilha, eu acho que atualmente ele é o que mais desponta, assim, no mundo todo. Ele ganhou já o prêmio Angoulême, já ganhou o Eisner. E o Marcelo de Salete, que atualmente também ganhou um prêmio Eisner. Vem colecionando também prêmios, assim como os gêmeos, né? Sim, legal. Saulo, tem alguma indicação? Não, eu só queria reforçar aqui que a autobiografia do Maurício é realmente muito boa. Eu andei lendo um pouco e... Vale a pena. Vale a pena. Top. Eu acho o seguinte, eu acho assim que, para quem nunca leu o Ziraldo, claro que o Ziraldo ele tem uma história, por exemplo, em livros, os livros do Ziraldo são muito bons, né? Menino Maluquinho, que já também foi pro cinema. Mas assim, se você pudesse recuperar, se você pudesse conseguir em sebos, eu não sei se na internet tem para vender, a Turma do Pererê. A Turma do Pererê, ela mostra o interior do Brasil. É um quadrinho muito bom. Eu acho que o Ziraldo, ele precisava desse app aí, ele deveria aparecer, porque é um dos criadores realmente do quadrinho brasileiro. É um nome muito reconhecido, mas meio esquecido hoje em dia. Eu acho que ao lado do Maurício de Souza, foram os pioneiros disso aí. Então hoje, 30 de janeiro, Dia Nacional do Quadrinho, né? Eu acho que a gente tem que fazer alguma referência, já que o mundo todo está sendo invadido pela Marvel, pela DC, mas a gente tem coisa aqui no Brasil que são coisas muito excelentes, coisas muito boas, tá? Então eu agradeço aí a presença dos meus 2 filhos e, sei lá, a palavra final de vocês 2 aí, dar um agradecimento, uma indicação. Leiam um quadrinho nacional. Deem mais atenção para quadrinhos nacionais mais desconhecidos, como o do Thiago Spike, que eu dei exemplo agora. Então, um grande beijo, obrigado pela atenção.